amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas, para a gente fazer o nosso momento de reflexão sobre a boa nova diante da ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a quem está perto, a quem está longe, vários estados e de vários países. Lembrando sempre de pedir para você curtir, compartilhar, divulgar essa nossa reflexão, que é uma promoção, que é uma forma de diálogo do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Você que mandou várias mensagens de carinho, a gente quer dizer que o nosso irmão Alexandre, que é quem cuida desse nosso programinha, desse nosso cuidado, dessa nossa reflexão, ele que edita, que coloca as músicas, que deixa tudo bonitinho, está bem, está em casa, está se cuidando, está se tratando e já cuidou desse nosso programa de hoje, já editou essa nossa reflexão de hoje. Então a gente bendiz a Deus pelo nosso irmão e também bendiz a todo mundo que mandou mensagem, que rezou, que estava em sintonia com a vida do nosso irmão Alexandre. Obrigado, gente. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Olá a todos e todas, eu sou Maristela Menezes, assistente social da saúde aqui de Recife, Pernambuco. E o evangelho que nós vamos refletir neste domingo é o evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua própria conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A boa nova de hoje é uma continuação do que a gente refletiu semana passada. Lá na semana passada, Jesus, ele está na centralidade do texto, porque o centro do texto é a igreja, é a comunidade. Como a gente já ouviu muito falar, é a eclesiologia, que está moldada em Jesus Cristo, que é segmento da vida, da missão e do projeto de Jesus Cristo. Por isso é que a gente dizia, o centro não é Pedro, o centro não é a cátedra de Pedro, nada disso. O centro no tempo do discipulado e da missão é a catequese como formação de comunidades que lutam por justiça. E o centro disso é que essa comunidade ela é modelada em Jesus Cristo. Então o centro é a chave, que é o próprio Jesus que se dá, que abre o sentido da nossa história. E o centro é ver como essa comunidade vai sentindo isso. Pouco tempo depois, né, e o texto ele deixa uma coisa muito clara no começo. Ele diz que daquele momento em diante, Jesus começa a falar sobre aquilo que vai sofrer. Ora, depois da confissão de Pedro, depois que Pedro acena que Jesus é o próprio Messias, e Jesus sabe que aquilo não foi ideia da cabeça de Pedro, mas revelação do próprio Pai a ele. Jesus sabe que é preciso dialogar com os seus discípulos sobre que ideia de Messias eles têm, que ideia de messianismo eles têm, que é uma ideia que muitos e muitas de nós ainda temos. Então, daquele momento em diante, Jesus passa a ter uma nova forma de diálogo com os seus discípulos. Me parece que Jesus já entende uma coisa que é muito forte em nossos dias ainda e que ainda é preciso que a gente combata muito. Muitas vezes os nossos projetos de justiça e de libertação, eles barram na própria concepção de mundo, de luta e de missão que os próprios discípulos e discípulas têm. Evidentemente que a gente já tem barreiras demais, a gente luta contra um sistema de morte, a gente luta contra a tirania de alguns patrões, a gente luta contra as instâncias de poder que muitas vezes querem destruir a classe trabalhadora. A gente luta muitas vezes contra uma justiça burguesa, mas entre outras coisas, a primeira barreira, o primeiro entrave é a concepção errônea que muitas vezes a própria comunidade de luta tem. Isso ocorreu lá com Jesus. Ele percebia que a ideia de messianismo que os seus amigos tinham
era muito equivocada. E muitas vezes nas nossas comunidades, antes mesmo de a gente partir para as ações concretas de formação da classe trabalhadora, de mobilização, de luta, de manifestação, de organização pastoral, muitas vezes é a própria concepção que a gente tem de nossa caminhada, de nossa missão enquanto comunidade, que é errônea. E Jesus deixa claro que a sua missão ela tem consequências. E ele vai sofrer muito. E ele vai sofrer o quê? O castigo dos céus? A ira do seu pai? Não. Ele vai sofrer na mão dos doutores, dos anciãos, dos sacerdotes. Ou seja, ele vai sofrer na mão da elite religiosa e política. E para isso ele nem precisava de uma revelação. Era só a leitura da conjuntura. Era só olhar para a realidade. Era só para olhar para a fidelidade que ele tinha ao seu projeto, e isso tem consequências. E a elite religiosa e política não ia ficar bem com isso. Ora, a elite religiosa e política, muitas vezes unida, entranhada, nem sempre vai gostar da nossa forma de mobilizar, de lutar, de formar o povo, e a nossa própria forma de refletir a Bíblia, de refletir a palavra de Deus. Esse jeito com que a gente conversa todo domingo, ele não é um jeito que agrada a todo mundo. Ele não é um jeito que agrada às elites. Então nem todo mundo vai gostar dele. Mas é preciso que discípulos tenhamos consciência disso. E fujamos de qualquer tipo de messianismo. Estamos fazendo a reflexão da classe trabalhadora, isso é uma iluminação e vamos criar um mundo em volta disso que coloca a gente numa outra postura que não seja a postura de vigilância, de luta pelos nossos direitos, de vigiar se a gente não está se desvirtuando, se o nosso ego não está levando a gente para outro canto. Não, a nossa postura é de estar atento do mesmo jeito que Jesus estava, a ponto de fazer a leitura da conjuntura e dizer: eu vou sofrer na mão dessas elites, porque o meu projeto, primeiro, eu tenho fidelidade a ele, eu não vou sair dele. Segundo, essas elites, elas se opõem diretamente a isso. Ao dizer isso, Jesus está chamando os seus discípulos a uma nova etapa de diálogo. Vocês lembram que no tempo do discipulado e da missão a gente está fazendo um itinerário, um caminho. Lembram que Jesus começa a pregar o reino de humanidade, de vida para todos. Então, cura, conversa, acolhe, visita as várias cidades. No segundo momento, Jesus percebe que os seus discípulos estão achando que é só aquilo mesmo. E ele cria uma nova forma, uma nova pedagogia para lidar com eles. Começa a falar em parábolas, a dizer: olha, o reino de Deus é isso aqui. E aí agora Jesus começa uma terceira etapa de dizer: tem consequências. E a gente precisa cuidar disso. É nesse sentido que Jesus vem. Pedro, mais uma vez, representando o olhar daquela comunidade, né, como porta-voz daquilo. Se há pouco Pedro fez uma confissão bonita de que Jesus era o Messias, era o Cristo, o Filho do Deus vivo, talvez ele tinha sentido coragem demais para dizer o que disse. É como se dissesse: eu já tenho ponto com ele e agora eu vou dizer o que eu bem quero. Outro problema em nossas comunidades, em nossos coletivos, em nossos movimentos. A gente acha que a nossa história de militância, de pastoral, de vida eclesial nos dão direito a colocar no centro da comunidade qualquer coisa de qualquer jeito, achando que a nossa vida já dá crédito a isso. É preciso refletir, ponderar, analisar, principalmente se a gente estiver na posição de Pedro, de representação das nossas comunidades. É preciso ser responsável, principalmente se, como Pedro, nós fazemos a mesma confissão de que Jesus é o Cristo. Aí é que a responsabilidade dobra, porque é como alguém que assume o mesmo projeto
que eu tenho que ter responsabilidade quando eu me coloco no meio da comunidade para fazer algum tipo de questionamento. Pedro diz a Jesus que tomara que essas coisas não aconteçam com ele. Ora, Pedro tem sentimento por Jesus, não quer que isso ocorra com ele, mas também tem outra questão. Se isso vai passar pela vida de Jesus, imagina com ele e com os seus amigos. Se o mestre vai sofrer isso, imagine os seus discípulos. Então Pedro não está preocupado apenas com a vida de Jesus, ele está aperreado em salvar a sua vida, em salvar a sua pele. E aí é por isso que Jesus repreende Pedro. Jesus não reclama com ele, o termo diz que Jesus repreende, ou seja, Jesus condena a ação, o gesto, a fala. E aí, na tradução, o nosso amigo biblista das comunidades de base, Francisco Cordelli, ele ajuda a gente a refletir isso. Ele diz, nas nossas traduções, Jesus diz, vai para longe, Satanás. Até isso relembra um pouco da resposta que Jesus deu na terceira tentação, lá quando a gente vê isso na Quaresma. Mas esse para longe, na verdade, na tradução, segundo o nosso irmão Cornélio, ele está dizendo, vai para trás. Atrás é o lugar do discípulo, na frente vai o mestre. Quer dizer, Pedro, não inventa de querer trazer essa ideia troncha, maluca, esse teu messianismo. Volta para a tua condição de discípulo. O teu lugar é o lugar do discipulado. É o lugar de entrar na formação da comunidade. Volta para lá. E esse termo Satanás, evidentemente, não é um termo a se falar de uma figura, mas uma forma de agir como divisor, de agir como opositor, de agir como alguém que se opõe àquele projeto. Então, volta para trás, volta para o lugar de discípulo e deixa de dividir. Isso aí não foi Deus quem te disse, não foi o meu pai. Isso é a lógica humana, isso é a lógica material, essa é a lógica de um sistema de morte que tá te ludibriando. Eu acho que a gente deve pensar sempre nisso também, nas nossas comunidades e grupos, nos partidos políticos, nos sindicatos, nas pastorais, nos movimentos sociais, nos postos de trabalho. Nossos postos de trabalho são lugar de evangelização e de formação política. Então é sempre bom a gente ir lembrando a nós e aos outros irmãos que a gente tem que voltar para o lugar de discípulo. A gente tem que ir para trás. E nada de construir divisão. Inclusive, minha gente, nesses momentos em que a gente resgata a nossa democracia no nosso país, é preciso da gente dizer para alguns irmãos e irmãs, é preciso da gente olhar nos olhos dessas pessoas e dizer, volta para trás, Satanás. Porque tua lógica não é lógica de justiça. Isso dentro do próprio governo federal que hoje nós temos. É um governo democrático, que tem resgatado a nossa democracia, o nosso diálogo, o respeito às instâncias que organizam, mesmo tendo consciência de que são instâncias burguesas e que a gente nem sempre pode estar subserviente a elas. Mas um governo que tenta isso. Mas evidentemente que no meio de uma máquina tão grande como o governo, tem gente que tem outro tipo de messianismo e que quer ficar à frente do mestre. Aqui eu estou falando do próprio Jesus, do projeto de justiça, do projeto de amor, do projeto de solidariedade. Tem gente que precisa voltar para trás, lembrar de sua história e entender qual é o seu projeto. Mesmo sabendo que em nosso país o projeto democrático está em disputa. Não é um governo de esquerda. É um governo que, de fato, no seu guarda-chuva, abriga vários matizes,
vários campos políticos. Mas é preciso que a classe trabalhadora lembre aos que disseram que vêm da classe trabalhadora, que precisam voltar para trás do mestre e seguir o caminho de solidariedade e de justiça. Principalmente em duas pastas importantíssimas, que nesse momento em nosso país estão dentro do escopo democrático, mas muitas vezes quem as lidera precisa ser lembrado de voltar para trás. Precisa ouvir que é preciso ir para trás, Satanás. Ou seja, é preciso parar de dividir. E é preciso deixar mais claro o projeto político que busca reerguer, reanimar a classe trabalhadora. Eu tô me referindo ao Ministério da Casa Civil e ao Ministério da Educação. São instâncias em que nós, enquanto comunidade de pastorais, de sindicatos, de movimentos sociais, precisamos estar muito atentos. Porque às vezes quem está na coordenação deste projeto está querendo ir à frente e não atrás de um projeto de justiça. Evidentemente, isso significa dizer que enquanto comunidades e movimentos, a gente dar apoio a esse novo governo é dar apoio a uma luta democrática. Mas sempre lembrando que o centro é a comunidade. Sempre lembrando aos que compõem este governo, inclusive ao presidente, que é preciso se manter na fidelidade à história de vida, que é preciso se manter coerente com o projeto de justiça, de libertação e de solidariedade. Nos últimos meses, aqui em Recife, os nossos irmãos e irmãs metroviários passaram por momentos muito sérios de greve, de luta e de manifestações. E enquanto em alguns setores do governo se percebe de fato um apoio, um diálogo, em outros setores estratégicos, o projeto de poder ainda está acima do projeto de governo e de um projeto a longo prazo, que de fato seja um projeto de solidariedade com a classe trabalhadora. É preciso fazer como Jesus, daquele momento em diante, fortalecer, radicalizar o nosso discurso. Os banqueiros, os patrões, o agronegócio estão radicalizando o seu discurso, criminalizando os movimentos sociais, fazendo CPI do movimento sem terra, batendo de frente com as instâncias de governo que lutam por democracia. Também é nossa vez de radicalizar o nosso discurso. E entre os irmãos e irmãs que estão no governo e ainda não entenderam qual é o projeto de justiça, é preciso dizer a eles: voltem para trás, sigam o projeto de justiça, não sigam o seu próprio projeto, não queiram salvar a sua própria vida, mas vamos, enquanto coletivos, salvar a vida da classe trabalhadora. Eu acho que esse evangelho de hoje, no aspecto político pastoral, nos anima mais a isso, a fortalecer as nossas comunidades na formação, a dialogar com várias pessoas e a fazer muitos de nós entendermos o que é projeto político de um campo político e o que é governo. E a partir disso a gente se colocar na dinamicidade disso, em que apoia um governo enquanto postura democrática, mas que também pressiona, mas que também radicaliza no seu discurso, como Jesus radicalizou. Porque o que se segue no próprio discurso de Jesus está claro para a gente, e está claro para a gente enquanto denúncia. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Ora, Jesus não está pedindo para a gente assumir uma cruz que é o Pai quem deu a Ele e que Ele dá a gente. Como se Jesus viesse para trazer cruz para as costas de todo mundo.
Jesus está dizendo, vamos assumir as consequências do nosso projeto. Vamos assumir as consequências da caminhada coletiva que a gente faz. E as consequências disso são cruzes. Então vamos assumir as consequências de ter pensado e de ter lutado durante tanto tempo para resgatar a democracia do nosso país. E vamos pressionar as elites, que não são só os inimigos, mas às vezes elas estão infiltradas em muitos espaços dos nossos projetos. Vamos enfrentá-las como cruzes. E vamos dizer para aqueles e para aquelas que têm história de fidelidade à classe trabalhadora e às vezes se perdem, vamos dizer a eles que é preciso assumir uma cruz. Que a luta não é de púlpito, não é apenas de lançamento de projetos. A luta é de reconstrução de um país com justiça e com solidariedade. E isso para nós cristãos e cristãs é projeto de Deus, é projeto do reino. A gente não entende política como uma das instâncias de nossa vida. A gente entende política como caminho, como vereda por onde o projeto do reino de Deus passa. É por isso que a gente precisa continuar caminhando, é preciso que a gente precisa lutar e é preciso que a gente diga para nós, para as nossas comunidades e para quem está em outras instâncias, que é preciso renunciar a si mesmo, é preciso renunciar aos próprios projetos. Repare que um dos sinais políticos e religiosos também, viu? Mas principalmente políticos, de que a gente está mais no nosso projeto do que no projeto do reino de Deus, do que no projeto comunitário de justiça, é quando a gente só pensa para curto prazo. A gente só pensa no nosso mundinho. Eu tenho 4 anos de governo, ou eu tenho 3 anos de gestão no sindicato, ou eu tenho 2 anos na direção do Conselho de Moradores, ou eu tenho 3 anos de gestão no Conselho de Saúde, ou eu estou 2 anos na coordenação pedagógica de algum projeto, seja na escola, seja na universidade. Aí eu vou cuidar disso aqui. Esse é o meu quinhão. Eu vou cuidar disso. Isso diz muito de como a gente pensa o nosso projeto. Esse projeto comunitário é meu. Quando a gente entende esse projeto enquanto coletivo, a gente entende ele a longo prazo. Para depois, a gente criar força, solidez agora, mas para um projeto a longo prazo. Isso é que a gente deve se perguntar nas nossas comunidades, pastorais, movimentos. A luta democrática que a gente tem feito hoje, ela está reverberando nas nossas instâncias de governo como um projeto de Brasil para longo prazo, ou a gente ainda está num projeto de governo que fica ali enquanto a gente... Olha, estamos tentando nos manter aqui nesses 4 anos. Evidentemente que as forças antidemocráticas, elas continuam batendo. E você tem que ir começando a fortalecer as várias instâncias para que o projeto democrático continue se mantendo vivo. Mas, paralelamente, a gente precisa de ter projeto de Brasil para longo prazo. Porque é assim que a gente constrói reino de Deus. É a longo prazo, não é no miudinho. Então, algumas pessoas falam de projeto a longo prazo e nelas a gente vislumbra um projeto coletivo. Outras pessoas falam apenas de projeto a curto prazo e nisso muita gente está querendo ganhar a sua vida. Vamos fazer essa reflexão de hoje. Primeiro, Jesus identifica que um dos grandes problemas para o reino de Deus andar não está só nas forças externas, mas está nos próprios agentes, nos seus amigos, que têm uma visão distorcida do que é este projeto. Esse projeto tem consequências para quem é fiel a ele. Esse projeto é um projeto de cruzes. Esse é um projeto que vai deixar muita gente insatisfeita.
E é por isso que a gente sempre que achar que está se desviando, porque está indo ao sabor dos insatisfeitos, a gente precisa lembrar de voltar para trás, de voltar para a condição de discípulo de um projeto que é coletivo. Isso a gente tem que fazer nas nossas comunidades, quando a liderança religiosa está perdida e está querendo apenas aparecer. Isso a gente deve fazer no nosso local de trabalho, enquanto espaço político. Isso a gente deve fazer nas nossas instâncias, nos movimentos sociais, nas pastorais, no partido político, no sindicato. E isso a gente deve fazer enquanto crítica ao governo democrático que a gente lutou para que estivesse aí enquanto construção de um novo projeto, enquanto vitória diante do fascismo, do racismo, do machismo e de todas as formas de opressão. Vamos refletir isso durante essa semana. Vamos trazer esse diálogo conjuntural para as nossas comunidades. Lembrando que o olhar conjuntural é o ver, mas o julgar é a palavra de Deus que ilumina a gente. E depois o agir, a nossa forma coletiva de ir construindo formação e mobilização nas várias comunidades. Eu concluo esse nosso momento orante com um verso, uma poesia, oração de Teilhard de Chardin, uma poesia do cristianismo. Me abismar em vós. Sim, quanto mais no íntimo de minha carne o mal estiver incrustado e for incurável, tanto mais isso pode ser sinal de que vos abrigo a vós, como um princípio amigo e ativo de depuração e de desprendimento. Quanto mais o futuro se abrir diante de mim como uma fenda que causa vertigens, ou como passagem obscura, tanto mais, se nele me aventuro fiado na vossa palavra, posso ter confiança em me perder ou me abismar em vós, em ser assimilado pelo vosso corpo, Jesus. Amém. Uma boa semana, minha gente, muita fome de Deus e de justiça pra gente, muita saúde, muita força de mobilização e de organização. Na próxima semana, nós vamos ter em todas as cidades do nosso país o grito dos excluídos e das excluídas, com o tema Você tem fome de quê? Vamos para a rua, gente. Movimentos sociais, pastorais, religiosos, religiosas, juventude, idosos, criançada, artistas, educadores, profissionais de saúde, profissionais do transporte, profissionais do comércio informal, trabalhadores com materiais recicláveis, população em situação de rua, agentes de pastoral, leigos e leigas. Vamos para a rua, dia 7 de setembro. Vamos dizer que a gente está na rua, que a gente constrói o reino de Deus na rua. Não é nas instâncias de governo. As instâncias de governo a gente fiscaliza. Nós, classe trabalhadora, estamos na rua, fazendo pressão, disputando com essas elites o nosso espaço no projeto a longo prazo. Muita saúde, muita força e muita paz. A imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai.
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.